Depois que nós soubemos que os predicados são divididos em predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, hoje nós vamos ver só o predicado verbal e como ele é dividido dentro dele. Então, olha, dentro do predicado verbal nós temos os verbos de ação, que são divididos em verbos intransitivos, que significam que esse in, ele não precisa de saber depois, ele não precisa de complemento, tá? Nós temos os verbos que precisam de complemento, que são os verbos transitivos direto, verbos transitivos indireto, e nós temos orações que têm os dois, verbo transitivo direto e indireto. Então, quando eu tenho verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, automaticamente eu vou ter os objetos, que são os objetos direto, objeto indireto e os dois na mesma oração. Eu vou usar as mesmas orações que eu passei nas atividades para vocês, para facilitar o entendimento de vocês. Então, no predicado verbal, eu já sei que o núcleo é o verbo. Ó, então, aqui nós temos todas as orações com o núcleo sendo o verbo. Mas aí eles estão divididos dentro do predicado verbal de maneira diferente. Observe que a gente já viu na aula passada que o homem matou a cobra. E aí eu vou fazer aquela perguntinha: matou o quê? A cobra. Quando não tem o objeto, a preposição, então eu chamo isso de objeto direto, tá? Aí nós, observem a divisão da oração: sujeito, predicado. E dentro desse predicado tem essa divisão. Aqui, vocês podem observar que eu tenho sujeito e predicado. E esse verbo de ação eu já tenho aqui. Que pergunta que eu vou fazer para descobrir isso aqui? Eu vou perguntar para o verbo: elas gostam de quê? A resposta vai me levar ao objeto. Como eu tenho uma preposição, esse objeto vai ser objeto indireto. Por quê? Porque tem uma preposição. Daí vocês olhem lá no quadrinho do arquivo que tem as principais preposições: de, para, com, todavia, vocês vão ver lá, certo? Mas nós também temos orações que tem os dois, que tem o objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição, né? Isso aqui é uma preposição. Então, olha só, a loja entregou as mercadorias ao cliente. Eu poderia encerrar minha oração aqui, ó. A loja entregou as mercadorias. Mas aqui eu tenho esse complemento. Então, eu vou perguntar aqui, ó. A loja entregou o quê? As mercadorias. Então, se tem essa pergunta, a resposta me levou ao objeto direto. A quem? No caso aqui, esse a, ele é uma preposição. Então, aqui, como tem uma preposição, eu já sei que esse objeto, ele é um objeto indireto. Por quê? Por causa da preposição. Agora eu tenho aqui, ó, o professor saiu, né? O professor saiu. Eu poderia ter colocado aqui: o professor saiu triste. Mas eu não coloquei, tá? Não tá aqui. O que importa é que ele não tá mais lá, ele já saiu. Eu poderia ter colocado: o professor chegou, o professor nasceu, né? Então, esses verbos, eles têm sentido completo. Eu não preciso de saber do resto. O não ter esse resto não muda o sentido da oração, já se encerra por aqui. Então, quando o verbo tem esse sentido completo, que eu não preciso do resto, eu chamo de verbo intransitivo. Por que intransitivo? Isso aqui está me dizendo que eu não preciso saber do resto, tá? Ok? Obrigada, gente.